Tu resolveu o problema de geração de lead, tu abriu as fontes, a tua agenda encheu e o faturamento não acompanhou, né? Que saco. Como é que isso é possível? A resposta é bem simples, tá? Tu transferiu o gargalo. Antes, o teu gargalo era não entra lead o suficiente. Agora o teu gargalo é entra lead ruim. Até entra lead, mas só entra lead ruim. Mais volume sem filtro não é a solução. É só trocar um problema por outro. Só trocou o gargalo. E o pior, esse é invisível, porque a agenda está parecendo cheia, o movimento parece alto, mas o dinheiro no final do mês simplesmente não aparece. Eu vou te ensinar, como de praxe, 3 coisas na aula de hoje. Primeiro, por que atender mais lead está destruindo tua taxa de conversão? Com um dado do mercado brasileiro que vai te incomodar bastante. Me incomodou pelo menos bastante quando eu descobri. Segundo, porque o problema não é a quantidade de lead ruim, é a ausência de um critério por escrito do que é um lead bom. Sem isso, cada um filtra no feeling. E aí, na verdade, o filtro não existe. E o terceiro, o SDR e o SLA, onde a separação de papéis vira a estrutura que protege o tempo do teu melhor vendedor. Aqui a gente constrói a máquina comercial do zero, não técnica de vendas, não script de conversa, mas estrutura. Funil, papel, critério, indicador. Te inscreve no canal, ativa as notificações. Cada aula é uma peça da máquina. Se tu perde uma, a estrutura fica com buraco. Máquina inteira de vendas, funil inteira de vendas. Te inscreve no canal e ativa aí a notificação. Vale a pena. Agora, chega de apresentação, porque o que vem agora é o filtro que separa uma empresa que cresce de uma empresa que só se movimenta no lugar. Tem várias dessas, tá? O custo invisível do lead desqualificado. Vamos começar pelo conceito raiz, tá? Porque sem entender o conceito raiz, tudo que vem depois não vai fazer sentido. Então vamos lá. Todo lead que entra na tua empresa consome recurso. Tempo, energia, atenção, espaço na agenda. Isso é inegociável. Não existe lead grátis. O lead que entra e não compra custou alguma coisa para ti, mesmo que tu não tenha recebido nada em troca. Mas o problema real não é o custo direto, é o custo que tu não vê. Pensa assim, o teu melhor vendedor tem quantas horas por dia disponíveis para vender de verdade? Talvez umas 4, 5 horas de alta energia. Tô falando de venda mesmo. Esse é o recurso mais caro que existe na tua operação, tá? A hora do teu fechador no estado certo com foco total. Cara, isso é maravilhoso e muito caro. Quando ele gasta essa hora com alguém que só quer saber preço, que não tem um problema que tu resolve, que estava só pesquisando, 2 prejuízos acontecem ao mesmo tempo. O primeiro é o custo direto da hora perdida e o segundo é o custo de oportunidade. O lead bom que estava esperando na fila esfriou, porque ele não foi atendido ou ele foi atendido pelo vendedor que já estava exausto, não aguentava mais lead curioso. E aí atendeu o lead bom meia boca, porque está morto de cansado. A ausência de qualificação estruturada faz o vendedor gastar tempo com contatos que não tem fit, sabe? Enquanto leads quentes estão lá te esperando. O dono enxerga o primeiro prejuízo raramente, o segundo quase nunca. E é esse segundo que mais mata o crescimento. Cerca de 80% dos leads gerados nunca são convertidos. E uma das causas centrais disso é exatamente a falta de triagem lá na entrada do lead. Segundo os panoramas de marketing e venda da RD Station de 2026, 75% das empresas não bateram suas metas no ano anterior. 75%. Enquanto apenas 33% tem processo de venda realmente estruturado. Isso não é coincidência. Lê de novo esse número. Volta aqui e lê de novo. 2 em cada 3 negócios no Brasil não tem um processo comercial estruturado. Ou seja, não é falta de lead, é falta de filtro. Sem qualificação, tu não escala a venda. Tu escala desperdício de venda. E confunde um movimento com um progresso. Se tu chegou até aqui e tá sentindo que isso faz algum sentido para ti, senta o dedo no like aqui do vídeo. Isso me diz que o conteúdo tá no caminho certo e me ajuda a continuar produzindo aula desse nível e de graça aqui para vocês. O critério escrito. O que é um lead bom para tua empresa? O que é um lead bom para tua empresa? Agora que tu entendeu o problema de lead não bom, tem a estrutura, vem a estrutura. E a estrutura começa com uma pergunta que parece simples, mas que a maioria das pessoas e das empresas nunca respondeu de forma escrita, que é o que conta. O que é um lead qualificado para o teu negócio? Tu deve saber responder. Mas será que as pessoas sabem? Porque se não tem escrito, cada pessoa do time filtra no feeling. Um vendedor acha que qualquer um que tem dinheiro, por exemplo, é qualificado. Tem vários vendedores que pensam, um lead qualificado é o que tem dinheiro.
Um outro pode achar que qualquer um que demonstrou interesse já é qualificado, porque disse que quer fazer. O resultado é que o teu filtro não existe. Cada um aplica o critério que inventou ali na cabeça e a triagem vira uma loteria. Criar e manter um perfil de cliente ideal e critérios de qualificação personalizados vão permitir que tu filtre tua base e selecione leads que sejam os clientes perfeitos para tua empresa. Isso não é sofisticação de grande empresa, que isso é uma coisa também que muita gente fala, isso aí é para grandes empresas. Negativo. É bem mais fácil fazer em empresas pequenas. Isso é o básico que qualquer operação precisa ter antes de qualquer outra coisa. Os eixos de qualificação que funcionam na prática são 4. O lead tem um problema que tu resolve. Essa é a mais importante. E talvez seja a mais ignorada, porque a gente fica pensando, será que ele tem dinheiro? Será que ele quer? Mas se ele tem um problema que tu resolve, muita gente atende lead que não tem a dor que o serviço resolve, só porque o lead chegou e demonstrou interesse. Interesse não é problema. Segundo eixo, o lead tem capacidade financeira de pagar pelo que tu vende? Não é uma arrogância tu perguntar isso ou pensar isso. É respeito pelo teu tempo e pelo tempo do teu lead. Terceiro, o teu lead é que decide? Ou pelo menos ele tem acesso direto a quem decide? Tu pode ter a melhor reunião da tua vida com alguém que não tem o poder de dizer sim. Não faz sentido, é perda de tempo. Quarto, existe urgência ou momento real? Um lead que tem o problema, tem o dinheiro, tem o poder de decisão, mas não tem urgência, pode ficar meses no teu funil sem fechar. Esses 4 eixos que eu acabei de te dizer viram um checklist bem simples, tá? Não um interrogatório, um checklist mesmo bem simples. O lead que bate nos critérios avança para o closer. Então, o lead que preenche os 4 critérios vai para a próxima etapa da máquina. O que não bate nos critérios vai para uma nutrição, ou ele é descartado. Aí vai dos processos de seleção. Mas ele pelo menos não vai queimar o tempo da venda agora. Entende? Porque ou ele vai ser descartado ou ele ainda não está pronto para comprar. E aí a gente não tem por que perder tempo do nosso fechador, do nosso closer com ele. A gente vai levar ele para a nutrição, para receber conteúdo, para aumentar o nível de cognição a respeito da nossa resolução. O desperdício de tempo e investimento com leads errados que nunca vão se tornar clientes, seja por não ter condição de investir ou por não ter interesse, é um dos maiores problemas de operações sem qualificação estruturada. O critério tira a decisão do achismo, entendeu? O critério coloca numa régua que qualquer pessoa do time aplica, igual, no mesmo dia, com o mesmo resultado. Tu não fica dependendo de talento, como eu citei na aula 1 desse curso. Segundo, o papel do pré-vendas e o SLA da passagem de bastão. Aqui chegamos na parte que é a cara desse curso, do nosso curso 4 do canal, que é montar a máquina. E a máquina que começa com separação de papéis. Toda máquina começa com uma separação de papéis. Quem qualifica não precisa ser quem fecha. Essa frase parece bem óbvia quando tu lê assim, né? Mas quem qualifica não precisa ser quem fecha, claro. Mas a maioria das operações coloca o fechador para fazer as duas coisas. E quando o fechador qualifica, ele está gastando a hora mais cara da operação, que é do fechamento, fazendo a tarefa mais barata do funil, que é qualificando. Qualificar é a tarefa mais barata. É aqui que nasce o SDR, que é o famoso pré-vendas. O SDR é o profissional dedicado à abordagem inicial dos leads e responsável por identificar o momento certo de encaminhá-los à equipe de vendas. Ele aplica o critério que tu acabou de escrever. Tu escreveu o critério, o SDR vai aplicar aquele critério. Simples. Ele faz a triagem, ele aquece o lead e só passa para o closer do fechamento o que já está pronto para fechar. Estudos comprovam que uma estratégia de pré-venda bem estruturada pode aumentar em 50% os ganhos da tua empresa, frente aos teus concorrentes que não fazem isso. Por quê? Porque o SDR não permite que leads ruins cheguem nos craques do time. Mas não basta ter só o SDR, precisa ter o SLA. SLA, o acordo de passagem de bastão entre a pré-venda para a venda. O SLA define em quanto tempo o lead qualificado chega no closer depois da aprovação do SDR. Quanto tempo? Ele define com quais informações esse lead vai chegar e em qual formato. Esse acordo precisa estar por escrito e precisa ser cumprido. E aqui vem um ponto crítico que quase todo mundo esquece. Dados indicam que leads respondidos após 5 minutos têm probabilidade de contato reduzida em mais de 10 vezes. Como assim, Bernardo? Lead qualificado que demora a ser atendido esfria. Ou seja, se tu demorar mais do que 5 minutos para responder um lead, a chance de perda de contato é 10 vezes maior.
5 minutos. A velocidade de resposta é parte da qualificação. Não adianta filtrar bem e entregar devagar. Aí tu filtra, esse cara é bom, aí tu demora 2 dias para responder o cara. Compartilha esse vídeo aqui com alguém que tu conhece, que está afogado em reunião, mas não tem resultado. Porque essa estrutura que eu estou ensinando aqui, e que eu estou mostrando aqui, é o que vai separar quem cresce de quem fica só se movimentando, tá? Investir em pré-venda acelera o ciclo comercial, melhora a experiência do cliente, do lead, e aumenta a taxa de conversão investindo em pré-venda. Filtra prospectos desalinhados e amplia o tempo dos vendedores para negociação de maior valor. Por quê? Porque uma pré-venda não ocupa agenda de negociador, de vendedor. Isso não é uma teoria, é o que acontece quando a máquina tem o filtro funcionando antes do fechador entrar em cena. Agora me conta aqui nos comentários, tu tem hoje um critério escrito do que é um lead qualificado para tua empresa? Sim ou não? Só bota. Tenho critério, não tenho critério. Eu quero ver percentualmente quantas das empresas e quanto da minha audiência já tem algum critério pré-estabelecido. Até aqui eu te mostrei o custo do lead ruim, né? Te dei os eixos do critério de qualificação e montei o papel do SDR com o SLA. Mas tem uma virada que eu ainda não te dei e ela é o que vai te ajudar realmente a escalar a tua máquina de vendas. Então, pega um cafezinho aí, dá pausa no vídeo, pega um cafezinho e presta atenção. O dono tem medo de qualificar porque ele tem medo de perder venda. Normalmente assim, e se eu filtrar e mandar embora alguém que ia comprar? Esse medo é racional, mas ele é exatamente o que mantém a operação travada. Porque o que acontece na prática, no grosso, é exatamente ao contrário. Ah, tu corre risco de perder alguém que compraria? Claro que corre, mas tu já está perdendo. Então, a grosso modo, o que acontece é o contrário. Quem tenta atender todo mundo não atende ninguém bem. Entendeu? Que é o que tu está fazendo hoje. Ao tentar não perder um lead ruim, tu perde o lead bom, tu já está deixando de vender, filho. Tu perde o lead que recebe atenção pela metade. O lead bom vai acabar recebendo atenção pela metade, ele vai esperar na fila, ele é atendido pelo teu melhor vendedor que já está cansado de lead ruim e acha que o teu lead bom é mais um lead ruim. O problema central não é a falta de lead, mas o foco excessivo em métricas de vaidade, como o volume bruto. Isso é vaidade. E o dono que abre mais fontes de lead sem montar um filtro, antes de abrir essas fontes, está jogando combustível no motor totalmente emperrado, entendeu? Qualificar não é arrogância, é foco. É reconhecer que o tempo do teu closer é finito. E que gastar esse tempo com quem não pode comprar é literalmente roubar esse tempo de quem pode comprar. A empresa que qualifica não vende para menos gente. Ela vende melhor para gente certa. E cresce com margem. Porque para de queimar recurso caro com quem nunca ia pagar. A boca da esteira enche de matéria-prima. A qualificação é o controle de qualidade na entrada. Separa o que vai virar produto do que vai entupir tua linha ou teu funil. Sem esse filtro, tudo que a geração de lead trouxe cai em cima do teu closer, que é o mais caro, e a tua máquina engasga, o teu funil engasga. Qualificação é o que faz o volume virar conversão de fato, em vez do volume virar uma sobrecarga nos teus melhores vendedores e nos teus grandes fechadores, que são os closers. Antes de fechar o vídeo, eu vou te deixar uma tarefa prática, como é de praxe aqui nesse canal. Pega uma folha e escreve o critério do que é um lead qualificado para a tua empresa. Escreve mesmo. O problema que ele precisa ter, que é um problema que tu resolve, a capacidade financeira que tu quer que ele tenha, quem decide é ele, não é ele, e o momento que tu quer que ele chegue para ti. Depois, pega os leads dos últimos 30 dias, 60, 90, eu sempre digo que, olha, pega o maior volume que tu conseguir. Mas para tu não ficar assim, bom, vou pegar de um ano e daí não pegar de nada, pega dos últimos 30 dias e marca quantos passariam nesse teu critério. Tu primeiro faz o critério, depois tu pega teus leads e vê quantos dos teus leads passariam nos critérios que tu acabou de fazer. A diferença entre o total que tu atendeu e o total que passaria pelo teu critério é o tamanho exato do tempo que tu tá desperdiçando hoje. Na próxima aula, a gente chega no coração da máquina. O diagnóstico, a proposta e o fechamento. Muita gente acha que isso é a venda, mas isso só é mais uma etapa da nossa máquina de vendas, o coração dela. Mas é só mais uma etapa. O diagnóstico, a proposta e o fechamento, que são transformados em etapas fixas do teu funil, com critério de passagem, para tu parar de depender do talento do teu vendedor e da saúde do teu vendedor. Te inscreve no canal, ativa as notificações para tu não perder essas aulas. Eu estou entregando um ouro absurdo nesse curso. Valeu!